Se você tentou e não conseguiu, se você chorou e ninguém mais viu, se você gritou em meio à aflição, se não encontrou quem lhe estendesse a mão, saiba, Deus tudo viu. Deus tudo viu. Como não iria te acolher? O que te formou, quem te fez nascer, os seus olhos lança sobre toda a terra. Ele não dormita por todos nela. Saiba que Ele é Deus, e Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, junta os pedaços quebrados, faz até o morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta. Deus faz tudo novo, de novo, pra você. Se a esperança já acabou, só restaram cinzas, nada mais ficou. Se o desespero lhe roubou a paz, quanto é impossível recomeçar, saiba, Deus tudo vê. Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, junta os pedaços quebrados, faz até o morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer. Como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta. Deus faz tudo novo, de novo, pra você. Mas você precisa confiar nas promessas que esse Deus lhe dá. E pela fé as lutas passarão, melhores dias se virão. À frente é só confiar, é só confiar. Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, junta os pedaços quebrados, faz até o morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer. Como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta. Deus faz tudo novo, de novo, novo, de novo. Deus faz tudo novo, de novo, pra você. Que Deus maravilhoso. Ele é capaz de fazer tudo novo de novo na sua vida, na minha vida e na vida de qualquer pessoa que se permite ser transformada por Ele.
Quem sabe você esteja passando por problemas que parecem ser intransponíveis, mas saiba que Jesus prometeu que vai voltar e que Ele vai acabar com todo o sofrimento, com toda angústia, com toda ansiedade. Isso vai acabar quando nós tivermos com Ele esse encontro especial, que vai acontecer muito em breve. Mantenha a sua fé, siga firme na esperança da breve volta de Jesus. Vejo sofrimento e olhos tristes a chorar. Eu espero um novo mundo onde habite amor e paz. Nos momentos de tristeza, mesmo quando a tropeçar, não desisto de esperar, pois no céu eu tenho um Pai. Aleluia, louva a Deus, pois o dia perto está. Vou morar com meu Jesus, que alegria então será. Aleluia, louva a Deus, pois o dia perto está. Vou morar com meu Jesus, que alegria então será. Ele chama seus amigos para junto dele estar. Venham logo para a ceia, quero a todos abraçar. Pouco tempo nos separa desse encontro especial. Sua escolha é importante, não se deixe enganar. Aleluia, louva a Deus, pois o dia perto está. Vou orar com meu Jesus, que alegria então será. Aleluia, louva a Deus, pois o dia perto está. Vou morar com meu Jesus, que alegria então será. Numa nuvem bem pequena, do tamanho desta mão, eu verei Jesus voltando, revestido de poder. Aleluia, louva a Deus, pois o dia perto está. Vou morar com meu Jesus, que alegria então será. Aleluia, louva a Deus, pois o dia perto está. Vou morar com meu Jesus, que alegria então será.
Amém, amém. Que alegria será, hein? Você consegue imaginar quando todos os filhinhos de Deus, de todos os tempos desde Adão e de todos os lugares da terra, forem reunidos na presença do Senhor e levados para a glória eterna? Que dia, hein? Que experiência é essa que nós teremos pela graça do Senhor? Estou feliz por rever todos vocês. Me encanta ver a igreja, ainda mais um templo tão grande como esse, mesmo durante a semana tão repleto assim de adoradores. Isso é sinal de que o Espírito de Deus tem trabalhado em nossa vida. Por isso, glórias e louvores àquele que era, que é e para sempre será nosso bendito Deus. Muito bem, e eu estou feliz também, é claro, por ter os nossos amigos que nos acompanham pela internet, pela transmissão. Você que está aí na igreja, ou talvez na sua própria casa, na casa de uma outra pessoa querida, ou acompanhando de algum, seja qual for o lugar, Deus abençoe você. Seja aqui no Pará, Amapá, Maranhão, os estados que formam aqui essa região administrativa da igreja chamada União Norte Brasileira, ou você que está em qualquer outro estado, qualquer outra cidade aí do Brasil, e mesmo no exterior. Eu fiquei encantado agora há pouco de saber que os irmãos do Espaço Novo Tempo, lá do Japão, estão acompanhando a semana de oração Adorai. Aproveito e mando um abraço para vocês. Arigato, sayonara. Pronto, gastei todo o meu japonês. Deus abençoe vocês. Permaneçam firmes aí, no propósito. Vocês estão longe dos nossos olhos, mais perto do nosso coração. E eu vi que temos aqui convidados do meu amigo pastor Fábio Tavares, o Hélio e a Daiane. Onde é que eles estão? Acho que é a primeira vez que eles estão vindo aqui à igreja. O Hélio e a Daiane estão por aqui? Cadê? Onde é que eles estão? Pode levantar a mão aí? Ah, estão lá. Deus abençoe você, Hélio. Deus abençoe a Daiane. E ao cumprimentar esses dois convidados, eu cumprimento todos vocês que estão aqui, que não são membros da nossa igreja, mas estão nos dando o prazer de estar aqui na igreja hoje com a gente. E é claro que eu cumprimento também você, convidado ou convidada que está aí na igreja, tá bom? Você que foi convidado por alguém, ou talvez esteja na casa de uma família que lhe convidou para acompanhar a Adorai. Deus abençoe você, abençoe sua família, e muito obrigado por você estar adorando a Deus juntamente conosco. Irmãos, eu fico encantado com assim a bondade, o carinho, a gentileza de vocês para comigo, para com os amigos do Quarteto Arautos do Rei. Aonde a gente vai, as pessoas sempre nos tratam muito bem. Obrigado de coração, viu? Por toda essa atenção. E estou aqui sendo tentado a contar uma historinha. Contei semana passada no programa de TV, porque meu juízo é pequeno, vocês já repararam, né? Eu vou contar, sem muitos detalhes. Mas um dia eu estava no interior aí do Brasil com o quarteto, e depois do programa a gente estava cumprimentando os irmãos, porque a gente sempre faz isso com prazer, a menos que seja que não dê. Mas normalmente a gente cumprimenta, eu até brinco com os meninos e digo, nosso evangelismo só acaba depois que a gente cumprimenta a última pessoa que quer falar com a gente. E nesse dia nós estávamos cumprimentando as pessoas depois do culto, e um senhor chegou para mim e disse assim: pastor, tem uma senhorinha já bem idosa, ela tem dificuldade de se locomover, e ela quer muito falar com o senhor poderia ir lá? Eu falei, claro. Aí eu deixei alguns que estavam ali esperando e fui falar com a irmã. Ela estava, se eu não me engano, apoiada numa muleta ou numa bengala. E aí quando eu me aproximei, ela me abraçou, me beijou, me disse: pastor, eu te amo e tal. E eu também abracei, dei um beijinho nela. E aí ela disse assim: pastor, eu trouxe uma lembrancinha para o senhor. Eu disse: ô irmã, que isso? Não precisa. Sabe, o quarteto e eu, e todos que trabalham na Rede Novo Tempo, nós somos assalariados pela igreja. Então quando a gente vai assim para um lugar, a gente não tem expectativa nenhuma de ganhar nenhum tipo de presente, nenhum tipo de cachê, de oferta, nada disso. Até porque nós estamos só cumprindo nosso dever. Bom, então eu disse para ela com sinceridade, eu falei: que isso, irmã, não precisa. Ela disse: não, pastor, mas eu comprei para o senhor com tanto carinho. Ela estava com uma sacolinha assim na outra mão.
E aí eu disse assim: o que a senhora comprou para mim? E ela encostou um pouquinho mais no meu ouvido e disse assim: eu comprei umas cuecas lindas. Eu falei: uau, cuecas? Ela falou: mas o senhor usa, né? Eu falei: uso, há muito tempo. Eu disse assim: eu uso até dormindo. Ela falou: ai, pastor, que bom. Mas eu confesso que eu fiquei assim meio sem graça. Fiquei um pouco constrangido, né? Eu nunca esperei ganhar assim cuecas de uma mulher, de uma senhora. Mas tá bom. Por sinal, cuecas muito boas. Uma irmã muito querida, não é? E aí eu depois contei para os meninos na van, né? E eu disse para eles assim: diante de tanto carinho que a gente recebe, o mínimo que a gente pode fazer é viver à altura do que a gente prega, não é? Para que nós jamais decepcionemos essas pessoas que têm por a gente tanto carinho e tanto respeito. Eu aproveito e peço a vocês, sempre que lembrarem, orem por mim, orem pela equipe do quarteto, orem por todos que trabalham no ministério da Rede Novo Tempo. Acho que já disse isso aqui outro dia: nós somos gente como vocês e temos o mesmo propósito de vocês, que é anunciar o Evangelho. Para isso todos nós fomos chamados. Então vamos orar uns pelos outros e vamos seguir para frente em nome de Jesus. Bom, depois da história das cuecas vamos orar, não é? Bom, Senhor, Pai querido, seja louvado o Teu nome, porque Tu és maravilhoso, Senhor. Muito obrigado pelo Teu carinho para conosco, que muitas vezes se manifesta na forma de palavras e de atitudes, de filhinhos e filhinhas do Senhor, que são colocados em nosso caminho para abençoarem a nossa vida. Pai, peço-te agora, Senhor, juntamente com todos os irmãos que estão em oração comigo, seja aqui na igreja da FAAMA ou em qualquer outro lugar do Brasil e do mundo, fala-nos, Senhor, por meio da Tua santa palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos à Bíblia. O primeiro texto está na primeiro livro dos Reis. Se você tem a sua Bíblia aí e quiser acompanhar a leitura, primeiro livro dos Reis, capítulo 17, tá bom? Você aí na igreja, está com a Bíblia na mão, ou quem sabe a Bíblia está no celular, acesse aí a sua Bíblia, primeiro livro dos Reis, no Antigo Testamento, capítulo 17. Antes da leitura do texto, só uma explicação rápida quanto ao contexto. Nesse período, o rei de Israel chamava-se Acabe. Acabe foi um péssimo rei. Cometeu a infelicidade de casar-se com uma mulher estrangeira que era idólatra, pagã. O nome dela, Jezabel. Jezabel era adoradora de um deus pagão, de um falso deus, um deus imaginário chamado Baal, o deus fenício, considerado o deus da fertilidade, o deus que mandava chuvas abundantes, que entregava colheitas fartas. Jezabel era adoradora desse falso Deus, e ela não só adorava o seu Deus, mas ela se preocupava em fazer com que outras pessoas o adorassem também. Por isso diz a Bíblia que, ao casar-se com Acabe, Jezabel trouxe da sua terra, do seu país, centenas de sacerdotes de Baal, e ela convenceu o rei Acabe a construir em Samaria, que era a capital do reino do norte de Israel, um templo dedicado a esse falso Deus. Imagine que absurdo. Além de ser idólatra, Jezabel era uma mulher muito mandona. Não sei se você conhece alguma mulher assim. Ai. Jezabel era muito mandona. Tem gente se identificando aí. E Acabe não era um varão. Acabe era um varunca. Manda ela e ele nunca. Você já ouviu isso? Não tinha moral nenhuma. Acabe era um homem mandado pela mulher. A Bíblia diz que no período do reinado de Acabe, sob a influência de Jezabel, o povo de Deus foi se afastando do Senhor.
a idolatria se proliferou, se espalhou por todo o reino de Israel. Nesse contexto, Deus chama um homem consagrado ao Senhor, o profeta Elias. E Elias vai a Acabe em nome do Senhor, e ele diz assim: por conta da sua impiedade e da condição espiritual de Israel, Deus vai manifestar a sua tristeza, impedindo que a chuva venha do céu. Se Baal era o Deus da chuva, então Deus agora está mostrando quem é o verdadeiro Deus. E o profeta disse assim: vai ficar sem chover, nem o orvalho da madrugada vai cair sobre a terra, para mostrar a tristeza de Deus pela condição espiritual do seu povo. Aí Deus disse para Elias: Elias, sai agora da presença de Acabe e refugie-se à beira de um riacho, porque uma grande perseguição contra Elias começou, comandada por Jezabel. Elias ficou escondido ali na beira daquele riacho por orientação divina. Quando ele tinha sede, ele bebia da água do riacho lá do Igarapé. Quando ele estava com fome, a Bíblia diz que vinha pássaros 2 vezes por dia na direção dele, trazendo comida para ele, pão e carne. Olha que coisa. Deus cuidando do seu servo. Mas está escrito que a água daquele riacho secou, porque era um tempo de estiagem. Então Deus disse assim para Elias: Elias, saia daí agora e vá para a cidade de Sarepta. Vamos ler o texto? Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Vamos ler os versos 8 e 9. Está escrito assim: então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: levante-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma mulher viúva que dê comida para você. Deus disse assim: saia daí agora, Elias, e vá para Sarepta, que pertence a Sidom. Detalhe, era a terra de Jezabel. Deus mandou Elias para a terra da sua inimiga. E Deus disse assim: eu ordenei que uma mulher viúva em Sarepta alimente você. 2 situações estranhas. Primeiro, porque Deus mandou Elias para a terra de Jezabel. Segundo, uma viúva iria alimentá-lo. Geralmente as viúvas estavam entre as pessoas mais necessitadas da terra naquela época, porque não existia um plano de pensão, de aposentadoria, nada disso. E a mulher, quando perdia o marido, se não tinha filhos homens que pudessem produzir alguma renda, passava necessidade. Uma ordem estranha. Mas sabe o que foi que Elias fez? Ele obedeceu à ordem do Senhor. Eu aproveito aqui e lhe digo: quando você achar a ordem divina estranha, não questione, apenas obedeça. Pode não ter lógica para você, mas se tem lógica para Deus, é o que importa. Deus sempre sabe o que diz. E cuidado para você não pensar que você sabe mais que Deus. Você não passa de um tonto, de um atrapalhado, além de um soberbo e orgulhoso, quando você pensa que sabe mais do que Deus. Então, mesmo que uma orientação divina pareça ilógica para você ou para mim, não cabe a nós questionar e sim obedecer, porque Deus sabe o que faz. E tudo o que Deus faz é pensando em nosso bem e no bem de outros que podem ser abençoados com a nossa convivência. Elias se levantou e foi a Sarepta. E na sequência do texto é dito que quando ele foi chegando àquele lugar, ele viu uma mulher viúva. Imagino que ele a reconheceu, talvez pela roupa que estivesse usando, talvez uma roupa que identificasse uma situação de luto. Então, vendo a mulher, entendendo que era a pessoa que Deus havia escolhido para ajudá-lo, Elias disse assim: por favor, a senhora pode conseguir um copo de água para mim? E ela disse: pois não. No Antigo Oriente, dar água a alguém que está sedento, isso era um dever sagrado. E aliás, até hoje é assim. Ninguém nega um pouco de água para quem está sedento, a menos que não tenha água. Quando Elias pediu, a mulher prontamente se dispôs a ir buscar. Mas ela estava saindo quando Elias disse assim: se puder trazer um pãozinho também, né? Porque eu não estou só com sede não, eu estou com fome. E quando a gente está com fome, a água ajuda, mas não resolve. Aí a Bíblia diz que a mulher disse assim para Elias:
Água eu consigo, mas pãozinho, como dizem os jovens, não vai rolar. Não dá. Sabe por quê? Ela disse: eu tenho aqui comigo um pouquinho de azeite num vaso e um pouquinho de farinha na panela. E não sei se o senhor reparou, mas eu estou aqui catando alguns cavacos, alguns gravetos, para eu poder acender o fogo. E aí eu vou fazer um pãozinho para mim e para meu filho, com esse restinho que a gente tem. Nós vamos comer e depois nós vamos morrer. Por que ela disse assim? Porque ela não tinha mais nada. E ninguém tinha nada para dar para ela, porque as pessoas estavam morrendo à míngua. Era uma situação de extrema necessidade. Por isso que ela disse assim: o que eu tenho só dá para mim e para o meu filho. A gente vai comer e depois vai morrer. Quando a fome chegar de novo, não vai ter mais nada. E me impressiona o que Elias disse para a mulher. E eu quero ler com você aqui o texto. Quando ela disse assim: não vai ter pão, porque a gente só tem isso aqui, a gente vai comer e morrer. Olha a resposta de Elias. Agora a partir do verso 13. Elias disse a ela: não tenha medo, vá e faça o que você disse, mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não acabará, e o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Que coisa, hein? Detalhe que eu esqueci de mencionar, que está no texto. Quando Elias fez o pedido do pão, ela disse assim: pois olha, meu senhor, deixa eu ver aqui como que é a frase exatamente. Ela diz aqui, olha, no verso 12: tão certo como vive o Senhor seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Assim como Elias identificou que ela era viúva, a viúva também percebeu que Elias não era dali, que ele era estrangeiro, que ele era de Israel, que ele era adorador do Deus de Israel. E talvez ela já começou até a entender que ele fosse um mensageiro de Deus, um homem de Deus. Por isso que ela disse assim: olha, tão certo como vive o Senhor seu Deus, eu não tenho mais nada, não tenho como lhe oferecer comida. E nessa hora Elias disse assim: pois olha, vá, prepare o pão, mas traga primeiro para mim. Fica parecendo até que ele era egoísta. A mulher morrendo de fome, com a criança morrendo de fome, ele diz: não, é primeiro para mim. Calma. Aquilo era uma prova para ver a fé que aquela mulher estrangeira tinha. E Elias disse assim: faça o pão, traga primeiro para mim, depois para a senhora e para o seu filho. E eu lhe digo, em nome do Deus de Israel, enquanto essa seca, essa estiagem permanecer, não vai faltar farinha na sua panela e nem azeite no seu jarro, na sua botija. Uau, que prova, hein? Enquanto o povo de Israel estava adorando o falso deus Baal, na terra de Baal, essa mulher adorava o Deus de Israel. Deus mandou Elias para aquela mulher, porque Deus conhece todos os seus filhinhos que vivem em todos os lugares da terra. Mesmo naquele país, mesmo no estrangeiro, entre os adoradores de Baal, havia uma mulher que tinha no seu coração temor ao Deus de Israel. Eu aproveito isso e digo uma coisa importante para você, e a gente tem que sempre lembrar disso, irmãos. Fora do nosso mundo religioso, também existe gente de Deus, gente fiel a Deus. Alguns talvez não tenham o privilégio de ter toda a luz, todo o conhecimento, toda a compreensão do Evangelho e da Bíblia que nós temos. Mas eles são fiéis naquilo que eles conhecem. Eles são sinceros diante de Deus. Você que é adventista do sétimo dia e crê que a igreja adventista do sétimo dia é a igreja de Deus, eu penso que você está certo, está certíssimo. É por isso que eu também sou adventista. E me encanta saber que a nossa igreja, ela nasceu de uma profecia.
Se você estudar a história da igreja adventista, com alguns textos bíblicos, inclusive Apocalipse capítulo 10, você vai ver que esse movimento ao qual nós participamos é um movimento profético, levantado por Deus para esse tempo, para anunciar verdades bíblicas que muitos filhinhos de Deus por aí não compreendem, não conhecem. Eu creio de todo o meu coração que a igreja adventista é a igreja de Deus, mas tem uma coisa que eu também sei, que você precisa saber: a igreja de Deus no mundo é muito maior do que a igreja adventista do sétimo dia. Aliás, tem muito mais gente de Deus fora da igreja adventista do que dentro da igreja adventista. Deus tem filhos e filhas preciosos aos seus olhos em todas as denominações religiosas e até fora das denominações religiosas. A gente não pode pensar que só existem pessoas fiéis a Deus dentro do nosso meio, dentro do nosso mundinho religioso. Na terra de Baal, enquanto o povo de Deus adorava Baal, na terra de Baal, essa mulher adorava o Deus de Israel, mesmo com a compreensão tão limitada que tinha. Tanto é que quando Elias disse assim: vá, prepara o pão, traga primeiro para mim, depois para a senhora e seu filho. Você percebe, ele estava tirando a comida da boca da mulher e do próprio filho dela, e disse assim: traga primeiro para mim. Eu lhe digo, em nome do Deus de Israel, não vai faltar comida para a senhora e para o seu filho, enquanto essa seca permanecer. E a Bíblia diz que a mulher fez o quê? Vamos aqui no verso seguinte, verso 15. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e a sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou, o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Elias. Glória a Deus. Primeiro, Elias disse para mim, depois para a senhora e para o seu filho. Estava sendo egoísta? Não. Ele só estava ensinando àquela mulher que quem adora a Deus é guiado pela fé em Deus. É a fé no Senhor, é a confiança em Deus que nos move para frente em todos os momentos, inclusive nas horas de crise. Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Quem é infiel no pouco, será infiel no muito. Nós estamos numa semana, a semana Adorai, que temos aqui nesse território da igreja todos os anos, é promovida pelo Ministério da Mordomia Cristã. O objetivo, o próprio nome já diz, adorai. O propósito é a gente adorar a Deus juntos, estudando sua palavra. Quando a gente fala de mordomia cristã, pessoas que não são assim do contexto religioso, especialmente, e muitos do próprio contexto adventista, não entendem bem essa expressão. Mordomia cristã. Aí talvez pense assim: será que é para todo mundo ficar assim na moleza? Na maré mansa? Mordomia, está tudo na mordomia. O que será isso? Não tem nada a ver. Apesar dessa palavra ser usada assim no mundo, popularmente. Mordomia tem a ver com mordomo, e mordomo é administrador, é um gerente. A ideia da mordomia cristã é no sentido de que Deus, nosso Deus, Ele é o dono de tudo, e nós somos seus mordomos, seus administradores nesse mundo. Deus nos dá um corpo e nós devemos administrá-lo como mordomos de Deus. Deus nos dá o tempo e nós devemos cuidar do nosso tempo, do tempo que Deus nos dá com responsabilidade, sabendo administrá-lo. Deus nos dá competências, habilidades, talentos, dons, e nós devemos usar as nossas competências de forma responsável, pensando sempre em glorificar a Deus, que é o nosso Criador. Deus também nos dá recursos materiais.
E nós devemos usar esses recursos de maneira sábia, responsável, equilibrada, revelando em tudo fidelidade a Deus. Como eu disse ontem, usando as coisas, mas não sendo usados por elas. Dessas 4 áreas, e alguns incluem também dentro da mordomia cristã, a área do testemunhar, do evangelizar. Dessas 5 áreas, tem uma área que a mordomia cristã não deixa de trabalhar com ela, que é essa que tem a ver com a nossa fidelidade a Deus, na questão do uso dos recursos que Ele nos dá. E por que a mordomia cristã não pode deixar de trabalhar com essa área? Porque se normalmente o diretor de mordomia cristã, da igreja local, e o pastor da igreja, se eles não ensinarem a igreja sobre fidelidade a Deus no uso dos recursos, o que inclui a doutrina do santo dízimo e da oferta, dificilmente algum outro membro da igreja vai ensinar isso para a igreja. E por que dificilmente, se o diretor de mordomia cristã não ensinar, ou o próprio pastor, dificilmente um outro membro da igreja, outra pessoa da igreja vai ensinar isso para a igreja? Porque quando a gente mexe com essa questão financeira, isso é um pouco delicado. Vocês sabem disso. Há quem diga que a parte mais sensível do corpo de um homem é o bolso. Então assim, alguns irmãos e até pastores às vezes ficam um pouco inseguros para falar sobre a importância de nós sermos fiéis a Deus, na devolução do santo dízimo e na doação de ofertas, porque eles temem ser mal compreendidos. E alguém vai ouvir você ensinar sobre isso e pode pensar assim, está só pensando em dinheiro, está querendo meu dinheiro. Eu confesso para vocês que quando eu comecei no ministério pastoral, nos primeiros anos eu nem tocava nesse assunto relacionado a dízimo e oferta, com esse receio. E eu me lembro que quando eu comecei o ministério, alguns escândalos estavam acontecendo no Brasil, envolvendo uma determinada igreja evangélica, e cada vez ficando assim mais patente diante dos olhos das pessoas, que havia um interesse daquela igreja muito forte na questão financeira. Então eu ficava com receio de tocar nesse assunto da área financeira e ser mal interpretado pelos irmãos. E confesso que eu passei alguns anos sem nem tocar nesse assunto. Mas um dia, um irmão da igreja, não foi nem um colega pastor, ele me disse assim: pastor, eu nunca lhe vi falar sobre a importância da fidelidade a Deus nos dízimos e nas ofertas. Eu vejo você falar sobre a importância de pregar, de testemunhar para os outros. Eu já vi você falar sobre a importância da gente cuidar do nosso corpo, da nossa saúde. Eu já vi você falar que a gente deve usar nossos dons para a glória de Deus, nossas competências, nossas habilidades. Eu já vi você falar tanto sobre a gente buscar a Deus primeiro em oração, estudo da sua palavra, reservar um tempo todo dia para comunhão com Deus. Eu já vi você pregar sobre o sábado, que é um presente de Deus, um tempo que a gente deve reservar dos 7 dias da semana para Deus. Mas ele me disse assim: até hoje eu nunca vi o senhor falar sobre a importância de dizimar e de ofertar. E aí ele foi tão sincero comigo e eu fui com ele. Eu disse: irmão, e aí contei essa história, que eu me sentia meio constrangido. Ele disse assim: pastor, o senhor deve alguma coisa? Como assim? O senhor tem alguma intenção por trás ao ensinar sobre dizimar e ofertar? Que seja uma intenção egoísta, uma coisa assim, de ganância financeira, de interesse material? Eu disse: não, claro que não. Eu trabalho no ministério por convicção que Deus me chamou para ser pastor. E eu sou muito satisfeito, eu disse para ele, com o salário que a igreja me paga, porque eu consigo me manter e manter minha família. E eu não tenho nenhuma ambição financeira além disso, de poder sobreviver de uma maneira digna. Ele disse: pastor, se você não tem do que se envergonhar, se você não tem uma intenção, uma segunda intenção por trás, não negligencie o seu trabalho, porque a sua igreja, pastor, precisa entender que a fidelidade a Deus no que diz respeito ao uso dos recursos financeiros é fator importante na vida cristã.
Pastor, não deixe de ensinar, ensine de maneira correta, ensine de cabeça erguida, fale para a igreja sobre a importância do dizimar e de ofertar. E olha, eu fiquei ouvindo aquele conselho do irmão, eu voltei para casa e eu orei e disse: Senhor, me ajuda, tira de mim esse constrangimento, esse receio, me ajuda a entender melhor esse assunto e apresentá-lo para a igreja, para que eu cumpra todo o meu dever. E a partir daí, claro, se eu começasse a pregar em todo o culto sobre dízimo e oferta, significa que eu estava realmente só pensando em dinheiro? Jesus diz que a boca fala do que está cheio, o coração. Se você vai à igreja e o pastor da igreja só fala em dízimos e ofertas todo dia, toda semana, desculpa a franqueza, mas desconfie desse pastor. Por sinal, há pouco tempo eu estava visitando a minha sogra, que mora lá no interior de São Paulo, no litoral. E aí no sábado à tarde eu estava lá em casa, na casa dela, com a minha esposa. E aí chegou uma vizinha dela para visitá-la. Minha sogra recentemente fez uma cirurgia. E aí a vizinha estava lá conversando com ela, eu estava no quarto, vendo uma outra coisa, lendo lá um material. E aí quando eu saí do quarto, a minha sogra me apresentou para a vizinha dela. E minha sogra tem o maior prazer de dizer que eu sou pastor. E depois que eu comecei a pregar no Novo Tempo, aí que ela fica se achando. E ela apresenta para todo mundo. E ela já foi logo dizendo: olha, esse é meu genro que eu te falei que é pastor da televisão. Eu falei: ai meu pai, agora eu sou da televisão. Mas ela fica toda cheia. E eu: tá bom, prazer conhecer a senhora. Uma senhora muito simpática. E quando a minha sogra disse que eu era pastor, ela disse assim: eu sou evangélica. Eu disse: mas que bom, parabéns. E aí eu me assentei no sofá ao lado dela. E ela foi contando a sua história, já evangélica há uns 10 anos. E eu disse: mas que bom, parabéns, Deus lhe abençoe e tal. Aí depois a minha sogra disse assim para ela: conta para ele o que você me falou. A velhinha danada. Eu disse: mas o que é? Se a senhora quiser contar, a senhora conta, senão não tem problema. Ela disse: não, pastor, é porque eu tenho dito para a Zenaide, que é a minha sogra, eu tenho dito para ela que eu estou muito triste com a igreja. Eu disse: mas por quê? O que aconteceu? E ela falou exatamente isso. Ela disse assim: pastor, eu não percebia, mas de uns anos para cá eu tenho percebido. O pastor anterior da minha igreja e o atual, eles falam o tempo todo, em todo culto, sobre questão financeira. Todo mês tem uma campanha diferente, que envolve uma doação diferente. E assim, eu estou cansada, eu não aguento mais de ouvir só sobre dinheiro em todo culto da igreja. E eu fiquei ouvindo e pensando: 10 anos demorou de desconfiar, não é? Demorou de perceber. Irmãos, com todo respeito a todos os pastores de todas as igrejas e todos os irmãos queridos, porque como eu já disse, eu creio que em toda denominação cristã tem gente sincera, gente de Deus, mas nem 8 nem 80, não é? Nós temos que ensinar a igreja sobre fidelidade nos santos dízimos e ofertas, sim, mas não faz sentido você falar isso em todo culto. Quando a gente começa a falar demais, é sinal de que a gente está pensando demais nesse assunto. E pensar demais nisso pode revelar uma intenção espúria, uma intenção que não é pura, que não é sincera. Nem 8, nem 80. Você que é líder de mordomia cristã da sua igreja, não tenha receio de falar sobre da importância da fidelidade a Deus, nos dízimos e nas ofertas, no uso dos recursos financeiros. Mas por outro lado, não fique falando disso toda semana, porque isso, em vez de atrair as pessoas para uma vida de fidelidade a Deus, pode afugentá-las, pode afastá-las. Eu quero compartilhar com vocês agora um texto que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8. Busque comigo aí, por favor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8. Aqui você vai ver que o apóstolo Paulo, ele está usando um testemunho de fidelidade de algumas igrejas para estimular uma outra igreja a fazer a mesma coisa. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 8.
uma campanha, uma coleta estava sendo levantada para ajudar irmãos que estavam passando necessidade numa determinada região. Então Paulo, ele se encanta de ver a disposição de algumas igrejas para ajudar esses que estavam passando necessidade. E agora, quando ele vai pedir os irmãos da igreja de Corinto, da cidade de Corinto, que façam o mesmo, ele menciona o testemunho desses irmãos generosos. Eu acho isso aqui tão lindo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, a partir do verso 1. Também, irmãos, queremos que estejam informados a igreja a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. As igrejas da Macedônia eram Filipos, Tessalônica, Bereia. Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, e aqui ele está falando de um contexto de guerras, de perseguição, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Paulo está dizendo assim: irmãos, eu quero testemunhar para vocês que os nossos irmãos da Macedônia, mesmo passando por grande tribulação e vivendo em profunda pobreza, eles transbordaram em grande riqueza de generosidade. Paulo está dizendo assim: pobres, muito pobres, porém ricos, tremendamente ricos. Pobres no sentido material, mas ricos no sentido de generosidade. E olha só o que ele vai dizer agora: porque posso testemunhar que na medida de suas posses, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos, ou seja, a oportunidade de participarem na ajuda aos outros irmãos da igreja que passavam necessidade. Posso testemunhar que na medida das suas posses e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus, deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós. Que coisa tremenda. Paulo diz: irmãos, eu tenho um testemunho para vocês. Antes de pedir a oferta, vocês doarem, e que será levada para os irmãos que estão passando necessidade. As igrejas da Macedônia, que estão passando por grande tribulação, que são materialmente muito pobres, eles se revelaram generosamente ricos, ao ponto, na pobreza deles, eles nos pedirem para participar da assistência aos santos, ou seja, participar também da campanha de ajudar os necessitados. E Paulo diz assim: eu posso testemunhar que eles participaram, não só dentro das suas posses, mas acima delas. Materialmente pobres, mas ricos em generosidade. E aliás, não desprezando os ricos, materialmente falando, mas eu não sei se vocês já repararam, geralmente os mais generosos são os mais pobres. Quando acontecem tragédias por aí, são feitas mobilizações para levantar recursos, alimentos, roupas, sapatos, para ajudar os que estão em necessidade por conta de alguma tragédia. Geralmente são os mais simples que mais se mobilizam para ajudar no que podem. É claro, eu não estou dizendo que todo pobre é generoso. Tem pobre também mesquinho e egoísta. Mas cuidado para você não pensar que por conta da pessoa ser pobre materialmente, ela também é pobre no sentido espiritual. Ela não pode ser rica no sentido espiritual. Ela não pode ser uma pessoa generosa.
Mas é lógico que existem também ricos, e muito ricos, que são extremamente generosos. A generosidade, assim como a fidelidade a Deus, independe da nossa condição financeira. É a nossa relação com Deus que determina nossa disposição de viver em fidelidade ao Senhor e estender a mão para os que passam necessidade. Veja que Paulo diz que eles se deram primeiro ao Senhor. Ou seja, esses irmãos generosos, eles tinham experiência com Deus, comunhão com Deus, e por conta da comunhão com Deus, eles também estavam em comunhão com os irmãos, eles estavam dispostos a ajudar os que tinham necessidade. Eu costumo dizer que quando você vê a Deus, você se vê, vê as pessoas, vê o mundo, vê a vida com os olhos de Deus. Vou repetir, quando você vê a Deus, e eu digo ver a Deus aqui pela fé, quando você tem um encontro real com Deus, quando você vê a Deus, você se vê, vê as pessoas, vê o mundo, vê a vida com os olhos de Deus. E como é lindo quando a gente se vê com os olhos de Deus. Você percebe que você é indigno. Você não tem mérito nenhum. Quando você se vê com os olhos de Deus, você reconhece sua indignidade. Mas ao mesmo tempo, quando você se vê com os olhos de Deus, você descobre que você é profundamente amado, é profundamente amada. Como é bom quando a gente se vê com os olhos de Deus. Quando você vê a Deus, você também vê as pessoas com os olhos de Deus, e você não se ilude com elas. Você sabe que todos são pecadores, carentes da graça de Deus, destituídos da glória de Deus. Mas ao mesmo tempo, esses indignos pecadores, com os quais você não se engana, porque você sabe que somos todos fracos, você percebe com os olhos de Deus que eles também são amados. Então a gente não fica vendo as pessoas como concorrentes, como rivais, que devem ser superados, devem ser vencidos, devem ser ultrapassados. Ei, quando você vê as pessoas com os olhos de Deus, você tem um olhar de misericórdia, de graça, de compaixão. Em vez de querer passar por cima dos outros, você tenta levantar os que estão caídos. Como é bom quando a gente vê as pessoas com os olhos de Deus. A gente não se ilude com elas, a gente não se engana com elas, mas também a gente não tem sentimento de desprezo, de condenação para com ninguém, porque é assim que Deus olha para todos. Quando você vê a Deus, você vê o mundo com os olhos de Deus. Você não se acostuma com essa realidade caótica na qual nós vivemos. Você entende que esse mundo vai de mal a pior, está virado de cabeça para baixo, e é só uma questão de tempo para a destruição completa. Você não se acomoda com esse mundo, mas ao mesmo tempo, quando você vê o mundo com os olhos de Deus, você acredita que o Senhor está no comando da história, e aqueles que andam pela fé com Deus não têm o que temer em relação ao futuro. Quando você vê a vida com os olhos de Deus, você entende de onde você veio, onde você está, para onde você vai. Quando a gente vê a vida com os olhos de Deus, nós compreendemos nossa origem, sabemos que em Deus está a nossa identidade. Quando você vê a vida com os olhos de Deus, você entende a razão, o sentido da existência. E mais, como já disse, você olha para o futuro sem medo, porque existe um destino glorioso para aqueles que amam o Senhor. O fim que está para chegar, na verdade, para quem anda com Deus, será o começo de um novo tempo, de uma nova era. Essa sim será uma nova era. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ler só mais um texto, e vamos aqui para Evangelho de Marcos, capítulo 12. É só um episódio rápido aqui. Evangelho de Marcos, capítulo 12. É possível que você conheça esse momento da vida de Jesus. Marcos 12, a partir do verso 41. Na minha Bíblia
está escrito assim: sentado diante da caixa de ofertas, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, Jesus disse: em verdade lhes digo que esta viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes, porque todos eles deram daquilo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Eu acho isso aqui tão lindo. Jesus está no templo com seus discípulos e ele para em frente do cofre onde as ofertas eram depositadas. E ele fica observando. Alguns ricos chegam e colocam naquele cofre grandes quantias de oferta. Aí de repente aparece uma viúva pobre. As viúvas geralmente eram pobres. E a viuvinha vem. Imagina uma velhinha. E ela vai se aproximando do cofre das ofertas. Talvez a pessoa responsável ali para cuidar do cofre já pensou: essa velha aí está aproximando. Será que ela está com aquela ideia de que quem tem põe, quem não tem tira? Será que ela vai pegar a oferta que foi doada pelos ricos e correr? Mas aí de repente a viuvinha vai lá e joga 2 moedinhas no cofre e sai. Aí Jesus diz assim para os discípulos: vocês viram o que aconteceu? Eu quero dizer uma coisa para vocês. De todos os ofertantes que a gente viu aqui, quem deu a maior contribuição foi aquela viúva. Eu imagino que nessa hora Judas, o famoso Judas Iscariotes, o traidor, que tinha más intenções, que não era nada honesto, quando Jesus disse assim: quem deu mais oferta hoje foi aquela viúva, eu imagino Judas pensando assim: ô Jesus, que mundo o Senhor vive, não é? Seu reino realmente não é desse mundo. A mulher deu uma mixaria que não vale nada. Os ricões, e Judas certamente bajulava os ricões. E quem vive bajulando ricões mostra que a intenção do coração não é pura. Judas pensou assim: Jesus precisa de mim. Ele precisa de um administrador. Porque se tem uma coisa que ele não entende é de dinheiro. Mas aí Jesus justificou sua colocação e disse assim: porque todos os outros que deram grandes quantias, eles deram sobras, mas essa mulher deu todo o seu sustento. Significa dizer que aquelas moedas que a mulher deu foram moedas de ouro. Você sabia disso? Ninguém percebeu, nenhum dos apóstolos entendeu. E talvez até hoje você também já tenha lido esse texto e não tenha compreendido. Só Jesus viu que aquelas 2 moedas que a mulher deu eram moedas de ouro. E você dirá assim: pastor, como que você sabe disso? Porque Deus não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, vê a aparência, mas Deus vê o coração. Para Deus, aquelas moedinhas dadas pela viúva eram moedas de ouro. Porque para Deus o que importa não é o valor monetário, financeiro. Para Deus o que importa é a intenção do coração, é a pureza do propósito. Aqueles ricos que deram grandes quantias, na verdade eles deram moedas de ferro enferrujadas. Porque o que eles deram foi sobra, eles deram esmola, eles não deram oferta. Mas pastor, não diz a Bíblia que eles deram muito? Só que o muito que eles deram era pouco para eles.
Por mais que o valor financeiro do que eles deram era infinitamente maior do que aquilo que a mulher deu, o que os ricos estavam dando era uma sobra, era uma esmolinha, porque sendo ricos eles poderiam e deveriam, se fossem generosos, dar muito mais. A mulher, porém, na sua pobreza, na sua simplicidade e sinceridade, ela deu as 2 moedinhas que poderia dar com sacrifício. Por isso, aos olhos de Deus, aquelas suas moedinhas eram como moedas de ouro. Porque lembre-se do que eu estou lhe dizendo, para Deus o que importa não é a quantidade, mas a qualidade da oferta. Quem tem pouco e dá o pouco que tem com sacrifício, está dando moedas de ouro para Deus. Mas quem tem muito e dá a sobra, e às vezes ainda esnoba com a sobra que está dando, você pode impressionar as pessoas, mas diante de Deus você está dando uma esmola para Ele, e Deus não precisa de esmola de ninguém. Cada um, diz a palavra de Deus, deve contribuir de acordo com sua condição. Quem tem menos vai dar menos, é claro. Só que esse menos diante de Deus muitas vezes é mais, porque é dado com sacrifício. Quem tem mais, é óbvio que deve dar mais. O que determina a qualidade da oferta não é a quantidade do dinheiro, mas a sinceridade do propósito, o tamanho da gratidão que está no coração. É isso que importa aos olhos de Deus. Que Deus nos abençoe. Na igreja adventista a gente pouco ouve falar a respeito desse assunto, mas a gente precisa ouvir falar. E nós, pastores e os irmãos, precisamos falar, porque a igreja de Deus deve ser orientada em tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Quando você dizima e oferta, Deus está usando isso para quebrar sua tendência de apegar-se às coisas e não ser controlado por elas. Dizimar e ofertar é um antídoto contra o materialismo, contra o orgulho, contra a autossuficiência, contra a soberba. Deus nos abençoe. Que sejamos fiéis ao nosso Deus em tudo e não tenha medo, porque Ele não deixa faltar o pão sobre a sua mesa. Eu vou contar bem rapidinho essa história. Eu acabei me delongando um pouco, mas eu vou contar. Lembra que eu disse, num dos dias da semana, que quando eu fui estudar teologia, eu trabalhava no colégio lá na Horta. Alguém aqui acompanhou a história, não foi? Lá com o seu Fumiac. Eu consegui pagar um semestre do colégio. Com o dinheiro do meu trabalho, já não era mais o trabalho da sorveteria. Eu fui promovido depois de algum tempo, e eu trabalhava, quando fui estudar no colégio, numa loja de materiais de construção, como auxiliar de escritório. E eu consegui juntar um dinheiro, e aí o meu pai me deu um dinheiro também. E aí eu fui para São Paulo estudar. Com o dinheiro meu e do meu pai, eu consegui pagar um semestre da faculdade. Só que o que sobrou depois que eu paguei o semestre à vista foi muito pouco, tipo assim, seria hoje uns R$200. Mas aí logo que eu comecei a estudar, gastando dinheiro com apostila, com livro, com xerox, acabou, zerou. E eu fiquei assim, liso e leso. Eu fiquei purinho da Silva, sem nada. Se virasse assim de cabeça para baixo, não caía nenhuma moeda. E eu trabalhando ali na horta, mas como eu tinha comida no colégio, tudo certo. Só que chegou um momento que o meu pequeno estoque de sabonete, de pasta de dente, de desodorante, misericórdia, acabou, e acabou assim mesmo. Mas eu tinha um colega de quarto que ele percebeu o meu drama. E um dia ele me deu sabonete, outro dia me deu pasta de dente. O desodorante acho que até foi para o bem dele mesmo, né? A gente no mesmo quarto, né? Só que aí eu não tinha coragem de pedir de novo e acabou. Aí um dia eu percebi que ficava sempre umas sobrinhas de sabonete assim, ali nos boxes do chuveiro, né?
E aí, mais ou menos, isso não durou muito tempo, mas acho que durante umas 2 semanas, eu catava aquele restinho ali que tinha numa saboneteira ou outra, fazia assim uma bolinha e usava para tomar meu banho. A pasta de dente acabou, aí não tem sobra de pasta de dente em lugar nenhum, não é? Mas com a escova dá para escovar. Não fica tão cheirosinho, mas resolve, tira pelo menos a sujeira. Um dia eu estava trabalhando na horta, e sabendo que eu ia voltar, não tinha sabonete, não tinha pasta de dente, eu orei e disse assim: Senhor, eu não vim aqui para ser humilhado. E eu lembro que eu estava orando e chorando, e dizendo: Senhor, isso aqui é uma humilhação. Eu estava tão bem lá na casa dos meus pais, e eu vim para aqui para estudar teologia, para ser pastor, e estou nessa humilhação. Assim que eu terminei minha oração, o seu Fumiac me chamou. E ele me disse assim: Brito, vem cá. E tinha lá uma barraquinha assim, que era uma quitanda na horta, onde seu Fumiac vendia verduras, hortaliças. O que sobrava da horta, que não ia lá para o refeitório do colégio, ele vendia. E de vez em quando vinham algumas pessoas da comunidade ali comprar aquelas hortaliças lá, e ele próprio que vendia. Mas nesse dia ele me chamou, eram umas 4:30 da tarde. Brito, vem cá. Ele disse assim: olha, eu preciso sair, mas tem uns 2 professores aí que me disseram que vêm comprar aqui na quitanda. Você vai ficar responsável para atender eles. Aí ele abriu assim uma gavetinha de madeira e disse assim: olha, aqui tem dinheiro para você dar troco. Você vende, você sabe os preços de tudo, você vende, coloca o dinheiro aqui, depois você tranca, me deu a chave lá de um cadeado e tal. Eu disse: tá bom. Aí eu fiquei ali limpando uns canteiros perto da quitanda. Quando chegou um carro, eu fui lá, atendi um professor lá, uma pessoa. Veio outro, eu atendi também, tudo certo. Eu já estava fechando a quitanda quando uma senhora parou o carro e disse assim: você pode me vender aqui rapidinho? Eu entro ligeiro e já saio. Eu falei: claro. E ela pegou umas hortaliças, pegou lá uma cenoura, umas coisas assim. Eu me lembro que tinha também aipim, né? Macaxeira, né? E aí eu atendi. Eu vi que a sacola dela ficou meio pesada. Aí ela pagou, eu dei o troco para ela, e eu fui levar a sacola dela para o carro. E assim que eu coloquei no porta-mala do carro dela, ela pegou as moedas que eu tinha dado de troco, e ela disse assim: isso aqui é para você. Eu disse: não, o que é isso? Não precisa. Ela disse: não, eu quero dar para você. E como eu insisti que eu não queria, na verdade eu queria muito, mas eu falei: não, eu fiquei meio constrangido. Ela disse: não, é para você, é para você. Aí eu peguei: obrigado. Mas eu fiquei tão feliz. E aí os colegas estavam saindo lá do trabalho, me deram as ferramentas para eu poder guardar, que seu Fumiac tinha orientado para guardar. Eu fui guardando tudo rápido, tranquei tudo, fechei o cadeado e saí como uma bala para a mercearia da escola, pensando assim: eu nem contei as moedas que ela me deu, porque tinha que ser rápido, porque a mercearia fechava no mesmo horário da horta. Aí eu saí como uma bala para a mercearia do colégio, pensando assim: talvez eu consiga comprar um sabonete com esse dinheiro. Quando eu cheguei à porta da mercearia, já estava meio abaixada, mas eu passei assim meio por baixo e falei com a moça assim: por favor, deixa eu só pegar um sabonete aqui, rapidinho. E ela disse: ok, tá bom. Eu peguei o sabonete. Quando eu ia saindo, eu falei: vai que dê para com a pasta de dente também. Peguei a pasta de dente. Aí eu tirei o dinheiro do bolso, as moedas, eram todas moedas, e joguei em cima do balcão. E a moça foi passando o dedo assim, e eu pensando: será que vai dar? Aí quando ela jogou a última moeda, ela disse assim: tá certinho, obrigado. E eu saí. Aí a pressa acabou, como a gente diz popularmente, a ficha caiu, não é? E eu senti como Deus me dizendo assim: eu não te chamei aqui para te humilhar, mas eu preciso te provar, para você amadurecer, para você aprender a confiar em mim. Muitas vezes Deus permite a gente passar por provas, por dificuldades, para a gente aprender a confiar nele.
Outra coisa que depois eu fiquei pensando, eu vou ser pastor e na igreja eu vou encontrar muitas pessoas que passam necessidade. E quando eu vê-las em aperto, eu vou entender o que elas passam, porque eu passei. Acho que um pozinho que passaram aqui no meu rosto agora está caindo no olho. Está ficando meio difícil de abrir os olhos. Bom, é assim. Às vezes Deus permite a prova para a gente aprender, para a gente amadurecer, mas também para a gente ter mais empatia para com os que passam dificuldades. Eu aproveito e digo aqui, se tem alguém, talvez tenhamos aqui, especialmente entre os alunos daqui da escola, se tem alguém que está passando aperto, em nome de Jesus, persevere sendo fiel a Deus. Deus vê a sua luta, Deus ouve suas lágrimas. Ele não deixou e jamais vai deixar você. Deus é fiel para com aqueles que lhe são fiéis. Louvado seja o nome do Senhor. O quarteto vai cantar agora uma música que é muito linda. E a mensagem é: você não está sozinho. E você nunca estará sozinho. Porque o Senhor está com você hoje e Ele estará com você sempre. E você que está me acompanhando aí da igreja ou de algum outro lugar, você que é nosso convidado, nossa convidada, já viu o telefone aí na tela, não é? Esse número é para você entrar em contato com a gente, é um número de WhatsApp. Você quer que a gente ore por você, para você viver em fidelidade a Deus em todas as áreas da sua vida? Ou quem sabe você quer uma visita, para a gente orientar você na palavra de Deus, um estudo bíblico? Você talvez queira, obrigado. Você talvez queira ser batizado, porque você sabe que está sendo chamado por Deus e até agora resistiu. Em nome de Jesus, aceite esse chamado. Eu há pouco recebi ali o nome do seu Raimundo e Dona Francisca, ou é seu Francisco e Dona Raimunda? Agora eu não estou sabendo direito. Mas eu sei que vocês aceitaram estudar a Bíblia esta semana. Casal querido, Deus abençoe vocês. Francisco e Raimunda, ou Raimunda e Francisco e Raimunda. Deus abençoe vocês. E Deus abençoe você onde quer que você esteja, pelo Brasil e pelo mundo. Manda mensagem para a gente. Dê-nos o prazer de orar por você, de estudar a Bíblia com você, de batizar você, de visitar a sua casa. Essa é a hora. Pega o telefone aí e já agora durante a música do quarteto ou logo depois você manda mensagem. Ouça essa linda canção. Você não está só, porque o Senhor está com você e o amor de Deus vai te acompanhar. A sua entrega é total. Você não pôde mais adiar. Jesus chegou ao seu coração, chamou por seu nome, você atendeu. Algumas lágrimas vêm e vão lavando qualquer temor. O Santo Espírito está aqui, lhe abraça e lhe diz o quanto esperou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele
prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar, Deus vai lhe amparar. Se o amanhã lhe trouxer temores, dúvidas e pesar, Jesus ao seu lado vai estar para completar o que começou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar, Deus vai lhe amparar. Deus vai lhe amparar. Amém, amém. Deus é fiel para com aqueles que lhe são fiéis. Permaneça sendo fiel a Deus em todas as áreas da sua vida e não tenha medo de nada. Eu sei o que estou falando para você. Eu creio no que eu estou pregando, porque eu vejo Deus por sua graça, não porque eu mereça, cuidar de mim, cuidar da minha família, nos guiar. Eu tenho ao longo do meu ministério visto muitos homens e mulheres de Deus passarem por reveses, por dificuldades. Claro, não estamos imunes às durezas, tristezas, os reveses dessa vida. Mas em todo o tempo, inclusive na crise, você não está sozinho. O Senhor está com você. Lembra das palavras de Paulo? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não significa que todas as coisas são boas, mas o ensino de Paulo é que Deus age por meio de todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que vivem seus propósitos. Não existe riqueza maior na vida do que conhecer o Senhor, amá-lo, segui-lo, viver em fidelidade a Ele. Você gostaria nessa hora de dizer: Senhor, estou aqui e quero renovar minha decisão de ser fiel a Ti em todas as áreas da minha vida. Eu quero ser um mordomo fiel, Senhor, que viva para a Tua glória. Você tem esse desejo no seu coração? Levante-se agora em nome de Jesus e vamos orar juntos. E você que está aí na igreja, faça o mesmo. Levante-se. Você está em casa, talvez até sozinho em casa. A gente não vê você, mas Deus está lhe vendo. Então, numa expressão de
decisão de colocar-se nas mãos de Deus, mesmo você que está em casa, levante-se também agora, para que você se sinta parte desse momento e dessa oração, e vamos orar juntos ao Senhor. Pai querido, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, com o nosso coração agradecido pelo privilégio de mais uma vez participarmos dessa reunião de adoração a Ti, Senhor. Por esse privilégio nós te agradecemos. E humildemente, Pai, eu te peço por todos os irmãos que estão aqui em oração comigo, sejam os que estão aqui na igreja ou tantos outros, milhares de pessoas que nos acompanham pela transmissão, nos mais diferentes lugares do Brasil e mesmo no exterior. Ó Deus, abraça agora todos esses teus filhinhos e filhinhas, Senhor. E eu peço especialmente por aqueles que estão vivendo um momento mais adverso, alguma crise, seja em relação à saúde, à vida financeira, familiar, enfim, seja o que for, Senhor. Que esses teus filhinhos e filhinhas que estão sofrendo recebam teu carinho, e eles, ao final dessa reunião, tenham a certeza de que de fato não estão sozinhos, porque Tu estás com eles. Conforta, Pai, orienta, socorre, Senhor, ajuda, Pai. Nós clamamos, nós pedimos, e eu te peço também, Senhor, ajuda-me todos os irmãos, para que nós sejamos fiéis a Ti em todas as coisas, em todas as áreas da nossa vida, Senhor, no cuidado do nosso corpo, na administração do tempo, no cuidado, Senhor, e na dedicação dos nossos dons ao Senhor, na obra missionária, no uso dos recursos financeiros, sendo fiéis a Ti nos santos dízimos e nas ofertas. Ó Deus, quebra nosso orgulho, Senhor, quebra nosso egoísmo, nossa autossuficiência, e nos ajuda de uma vez por todas a entender que tudo vem das Tuas mãos e é do Senhor que nós dependemos. Nas Tuas mãos nos colocamos, rogando a paz do céu, a paz que excede todo entendimento, que guarde o nosso coração e a nossa mente. Que a graça de Jesus e a comunhão do Pai estejam sempre com você, trazendo paz, trazendo amor, trazendo esperança e fervor. Que o Espírito constantemente nos dê a fé para aguardar o Rei que breve virá, breve virá. Logo o Senhor virá nos buscar. Amém, amém. Graça e paz. A gente se vê amanhã. Um beijo no seu coração.